Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz assim, a partir do versículo de número 13. Nós vamos falar sobre as duas estradas. E esse texto nos diz assim, versículo 13, todos aí, amém? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse texto está dizendo, ele está aqui embutido ainda nessa dinâmica que nós estamos falando, de o sermão da montanha, e Jesus está trazendo essa palavra aqui, exatamente indo na contramão daquilo que o ditado popular diz. O que o ditado popular diz? O ditado popular diz que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu dizer isso? Todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, isto é mentira. Isto é mentira. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus no sentido do que as pessoas estão dizendo. No sentido de levar a Deus se referir à salvação. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. A Bíblia vai dizer que nem todos os caminhos levam a Deus no sentido de salvação, mas que há caminho que para o homem parece um caminho direito, mas quando ele chega no fim desse caminho, ele percebe que esse caminho é um caminho de morte, e não um caminho de vida. Então, quando nós lemos esse texto de Mateus 13, 14, capítulo 7, nós estamos vendo Jesus chamando as pessoas a fazerem uma escolha. Na verdade, na vida cristã, uma das coisas que nós mais fazemos é escolha. Por isso que Deuteronômio 30, versículo 15, Deus diz assim na boca do Moisés que escreveu ao povo de Israel: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal, faça uma escolha. Deus está dizendo, eis que proponho hoje a vida e a morte, o mal e o bem, e é você que vai escolher o que você quer para a sua vida. Quando nós lemos 1 Reis 18, 21, Israel estava vivendo uma incógnita, uma dúvida cruel, uma bifurcação em Y. De um lado, eles conheciam Deus, do outro lado, tinha um Deus que todo mundo adorava, chamado Baal. Não, então eles estavam agora diante do Deus que eles conheciam, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, mas por um outro lado, as multidões fenícias, principalmente, adoravam um Deus chamado Baal. O Deus de Israel, pouca gente estava adorando ele, muito pouca gente, salvo por engano 7.001 pessoas adoravam esse Deus verdadeiro naquele momento, mas as pessoas estavam aos montões adorando uma divindade pagã fenícia chamada Baal. Muita gente. E Israel, que é o povo de Deus, ficou meio que na dúvida. Eu não sei se eu adoro o Deus de Israel, que tem pouca gente adorando, ou se eu adoro Baal, que todo mundo, as rádios estão tocando as músicas, os outdoors na rua estão anunciando o nome de Baal. E aí Israel ficou assim, eu não sei se eu sirvo a Deus, se eu sirvo a Baal. Aparece um profeta, chamado profeta Elias, em 1 Reis 18, versículo 21. E Elias desafia o povo, e a palavra de Elias é essa aqui, ó. Versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui o Senhor.
Se é Baal, segui a Baal. Vocês não podem ficar agarrados em Deus e adorando Baal. Vocês escolhem o que vocês querem para você. Ou seja, mais uma vez apareceu a palavra, implicitamente a palavra, escolha. Escolhe servir a Deus ou escolhe servir a Baal. Escolhe servir a Deus, que é pouca gente, o caminho é apertado, ou escolhe seguir a Baal, que é muita gente, o caminho é largo. Mas vocês têm que fazer uma escolha. Mateus, que nós estamos lendo 7, 13 e 14, está falando exatamente desse negócio da escolha. E lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24, Jesus fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Além dele nos colocar nessa dinâmica da escolha, ele ainda dá uma colinha dizendo: escolhe a porta estreita, escolhe a vida para que vivas, abandona Baal e serve a Deus. Mateus 7, 13 e 14, Jesus está dizendo: olha, existe uma porta, existe um caminho, existe uma multidão e existe um destino final, para a porta estreita e para a porta larga. Jesus está dizendo que para ambas existem 4 situações. Quem escolhe a porta estreita entrará por consequência por um caminho estreito, terá uma pouca companhia e terá um resultado final. Quem entra pela porta larga terá por consequência um caminho largo. O texto diz que a companhia é muito maior e terá por consequência um final. Tanto um quanto o outro vão conduzir as pessoas ao final. O final da porta estreita, nós sabemos, é a paz, a glória, é o céu, porque diz assim: entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. O final da porta larga chama destruição. Se eu não me engano, a palavra grega para isso é Abaddon, Apolion em hebraico. O final da porta estreita chama-se vida. Você escolhe. Se você entrar pela porta estreita, você vai com certeza cair num caminho estreito. Você vai ter algumas poucas companhias e você vai entrar num lugar chamado vida. Se você entra na porta larga, a porta larga entra exatamente, te conduz para um caminho largo. Você vai ter um número muito considerável de companheiros e você vai ter uma entrada num lugar chamado destruição. O lugar que a porta larga leva chama destruição. O lugar que a porta estreita leva chama vida. É Jesus que deu esses nomes para esses lugares. Então o que nós aprendemos nesse texto aqui? Nós aprendemos que estamos diante de uma escolha. Se eu pudesse dar um nome para as duas portas, Jesus deu o nome para o lugar final. O lugar final da porta estreita chama vida. O lugar final da porta larga chama destruição. Mas se eu pudesse dar um nome para a porta larga chamaria egoísmo. Porque toda a dinâmica da porta larga se baseia no egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é o eu pensar em mim. É o eu querer viver. É o eu querendo saltar para fora. A outra porta estreita, o nome dela seria Jesus. Porque foi Jesus que disse em João 10, 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Automaticamente entrando pela porta, você sai no caminho. João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho. Então a porta estreita, o caminho estreito é Jesus. A porta larga e o caminho largo chama egoísmo. Porque eu só entro nessa porta se eu não quiser fazer morrer minha natureza. Eu só entro nessa porta e trilho esse caminho se eu continuar pensando só em mim. Por isso que a Bíblia diz, quem quer salvar a sua vida, não escutei? Perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. É uma escolha que você faz. A todo momento nós estamos diante da dinâmica da escolha. E esse Mateus 7, 13 e 14 vai nos dizer que Jesus colocou-nos numa bifurcação em Y. Você vai escolher. Ou você entra pela porta estreita, ou você entra pela porta larga. É você que escolhe.
ele ainda dá uma cola: entrai pela porta estreita. Sabe aquele camarada que coloca a prova em cima da mesa para você, e você fica olhando, ele passa e bate o dedão assim, ó, tipo assim, é essa aqui, ó. Eu só não vou poder marcar para você, mas estou dizendo para você, é essa aqui, ó, entra nessa. Jesus está dizendo isso. Por isso que o Mateus 7,13, como é que começa o versículo 13? Como é que começa o versículo 13? Entrai, por onde? Pela porta estreita. Ele está dando uma dica: entrai pela porta estreita. Ele está te dando a direção que ele quer que você tome. Entrai pela porta estreita. Eu estou te dando a dica para você entrar por essa porta. Por quê? Porque eu já conheço o final dessa porta. E porque eu já conheço o final da outra porta. Queridos, vem comigo em Gênesis. Vamos pegar um texto paralelo a esse texto aqui. Gênesis capítulo 4. Vamos ver um moço que esteve diante de uma situação onde as portas se lhe apresentaram. E qual foi a atitude dele, para a gente então entender algumas coisas aqui. Todos encontraram Gênesis capítulo 4? Vamos ler então, amados. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ler mais uma vez o 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, egoísmo, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Vamos ver o que ele fez. Aqui agora o Senhor chegou para ele e disse: tem duas portas. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Tem duas portas aí, ó. Vamos para agora para o versículo 8. Vamos ver que porta que ele escolhe. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo já, que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pelo caminho. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nós estamos fazendo uma conexão entre Mateus 7, 13 e 14 e Gênesis capítulo 4. Mateus 7, 13 e 14, Jesus vai dizer acerca da porta: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que encontram por ela. Agora preste bem atenção.
esse texto de Mateus 7 pode ser aplicado nesse texto de Gênesis 4. Porque em Gênesis 4, um homem tem 2 filhos. Um chamava Caim, era o mais velho. Esse Caim, por sua vez, decidiu ser lavrador da terra, cuidar da terra. O negócio do Caim era a agricultura, era plantar, era cuidar da terra, era fazer as roças, fazer as lavouras. Ele tinha essa aptidão, ele gostava disso. Ao passo que o irmão mais novo, chamado Abel, já não gostava muito da agricultura, mas gostava mais da agropecuária. O negócio do Abel era cuidar de bicho, era criar gado, era criar ovelha, era tirar leite, era trabalhar essa questão do animal, da vida animal. Eles eram 2 irmãos que tinham tudo para trabalhar junto, para dar certo. E eles eram crentes. Olha que interessante, eles serviam a Deus. É lógico que não da forma que nós servimos, porque a revelação de lá até aqui já caminhou muito. Mas eles conheciam a Deus. O pai deles, chamado Adão, foi o primeiro homem, o homem que conversava com Deus na viração do dia. A Bíblia diz que Caim e Abel, num dia determinado, vão trazer uma oferta de adoração a Deus. Eles vão trazer uma oferta, um culto que eles faziam lá, vez ou outra, e nesse culto eles resolvem dar uma oferta para Deus. A Bíblia é muito simples quando vai dizer sobre Caim. Diz que Caim pegou o melhor da terra, trouxe aquela oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, a Bíblia vai dar uns detalhes maior. A Bíblia diz que Abel pega do melhor das ovelhas, da gordura desses animais, e ele traz um sacrifício para Deus. O texto é muito sucinto. O texto não traz detalhes, mas o versículo vai dizer assim: agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não agradou o Senhor. A ideia aqui não é que Deus não estava querendo comer uma salada e queria um churrasco. A ideia não é essa. A ideia não é que Deus preferiu o churrasco do Abel em detrimento da salada ou da salada de fruta do Caim. Não é isso. O texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E Deus não agradou de Caim e de sua oferta. Está mais implícito no texto, mas nós percebemos que o que fez com que Abel fosse aprovado e Caim reprovado é mais a disposição deles em oferecer aquela oferta. Por isso, Deus não está de olho no valor, na quantidade monetária. Deus está de olho na postura do meu coração. Por isso que o texto diz: de Abel e de sua oferta agradou o Senhor. O que Deus está dizendo para nós implicitamente nesse texto? Que a disposição do coração de Abel foi superior à disposição do coração de Caim. O antes da oferta, a atitude antes de botar fogo naquele negócio, chamou a atenção de Deus. Porque, embora eu só veja a oferta em si, Deus vê o antes. Deus vê os bastidores, o making off da coisa. Deus não está vendo só a cena, só o filme. Deus está vendo o que está sendo feito por trás das câmeras. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus está percebendo o enredo, todo o making off, tudo aquilo que foi feito em off. Deus está notando aquilo. E Deus observou a postura de Abel. Eu não sei, agora vou parafrasear. Talvez a alegria, talvez a disposição. Talvez quando Abel pega uma ovelha, ele olha e fala: não, essa não está perfeita, deixa eu procurar uma melhor, deixa eu procurar uma mais bonita, porque o meu Deus merece o melhor. Essa é a dinâmica que parece estar implícito nesse texto em relação a Abel e a oferta que ele dá a Deus. Mas ao passo que implicitamente se percebe que Caim pegou lá o melhor, mas não teve essa coisa que chamou a atenção de Deus. Você já viu alguém fazer uma coisa para você que nem saiu tão boa, que nem saiu tão bem feito, mas a atitude, a empolgação, aquela sinergia que a pessoa dispensou para fazer aquilo, te chamou mais atenção do que a própria coisa feita? Quem já percebeu isso? E quem já percebeu alguém que faz para você uma coisa até saborosa, até gostosa, até bonita, mas a forma como a pessoa faz aquilo faz você
não querer? Quem entende o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Eu vou fazer lá para o seu café, tá? Tem que fazer. Talvez seja até gostoso. Mas esse antes fez o gostoso ficar ruim. Mas talvez a pessoa te recebe em casa, não, peraí, não sai não que eu vou fazer. E faz aquele café ruim. Mas só a disposição do coração dela já te trouxe alegria. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Caim e Abel. Os dois fizeram oferta, os dois sacrificaram ao Senhor, mas eu não sei, em Caim faltou um negócio, em Caim faltou aquele brilhantismo, em Caim faltou aquele tchan, em Abel sobrou. Aí Deus, versículo 4, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse, agradou-se o Senhor de Abel primeiro e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Não foi a oferta em si, foi a disposição do coração antes. Quando Abel percebeu que Deus havia recebido aquilo que ele tinha oferecido, penso eu que Abel ficou muito agradecido a Deus. Eu não sei o que Deus fez, eu não sei se Deus falou para eles, eu não sei se quando Abel ofereceu, o sol brilhou, e quando Caim ofereceu, as nuvens encobriram o sol. Eu não sei. Eu sei que os dois entenderam o sentimento de Deus em relação à oferta. E quando Caim percebeu que a oferta de Abel e o próprio Abel tinha sido mais aceito do que ele, a Bíblia diz que o semblante de Caim caiu. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 5. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou o Senhor. De sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Nesse momento, na vida de Caim, é como se Mateus 7, 13 e 14 aparecesse. Apareceu dois caminhos para ele seguir. Apareceu uma bifurcação em Y. Sabe quando você vem na estrada? Ali, quando você vem de Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte ainda, perto da rodoviária, um pouco naquele, tem um lugar lá que tem uma bifurcação que você, toda hora eu erro naquilo dali. Uma que sobe para o viaduto, já me lembra onde é lá? E outra que você passa assim por trás e vai sair lá na Via Expressa. Tem vezes que eu freio em cima do canteiro, porque naquela bifurcação eu subo no viaduto ou eu bero à direita. Isso é bifurcação. É quando você está vindo numa estrada sozinha e de repente ela faz assim, ó. E você tem que escolher um dos dois caminhos. Caim estava diante dessa bifurcação em Y com a embarcação da vida dele. Só que aí Deus, diga comigo assim, Deus é bom, até quando a gente não merece. Na verdade a gente nunca merece. Então Deus é bom o tempo todo. Ele é o tempo todo, Ele é bom. Aí Deus percebe o coração de Caim. Deus percebe a ira de Caim. Deus percebe o rosto magoado de Caim. E Deus resolve dar uma mão para Caim. Deus resolve dar uma dica para ele. Deus vem ao encontro de Caim. E Deus fala com ele assim, versículo 7. Versículo 6, melhor dizendo. Olha o que diz aqui, ó. Então lhe disse o Senhor vem até ele. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Presta atenção, olha para mim. Esse por que andas irado, no plural, quer dizer que só tinha um dia que isso tinha acontecido? Isso digamos que o culto que eles ofereceram foi no domingo. Isso já era lá para sexta-feira. E Deus estava notando o quê? A raiva, o ódio, o egoísmo, a inveja no coração de Caim. Aí Deus vem e fala: moço, por que andas irado? Moço, por que você está assim, moço? Deus não tinha obrigação nenhuma de vir falar com ele, não, gente. Quem fez o negócio para os cocos foi ele.
Quem fez o negócio mal feito lá foi ele. Mas Deus é bom, gente. E Deus vem e fala: moço, por que você anda assim tão irado? Eu estou notando você nessa semana, você está com raiva. Você está com raiva de seu irmão, você está com raiva de mim. Por que seu semblante descaiu? Olha o versículo 7, olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, moço. Mas você fez errado, cara. Mas se você fizer direitinho, eu não vou receber? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Olha para mim, irmãos. O fazer errado não quer dizer que a sua porta fechou. Amém? Entrai pela porta estreita da lei. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ele. Esse é o caminho mais largo. Literalmente, esse aqui é mais largo que aquele. Aí, o Caim, ele entrou nesse caminho aqui, ó. Ele estava trilhando qual caminho? O caminho largo. Ele escolheu. E estava trilhando. Aí, no dado momento, o que Deus fala com ele? Moço, por que você está assim, moço, com o coração tão irritado? Por que você está tão irado? No 7, não é certo que se procederes bem, serás aceito? O que Deus está dizendo para ele? Dá jeito, senhor. É só você voltar de novo, faz de novo que eu recebo. Volta de novo e vai para o outro caminho. Quem está entendendo? Pronto. Volta de novo e vai para o outro caminho. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Você pode voltar, meu filho. Perdão, irmão. Foi domingo, mas tem outro domingo. Irmãos, diga para o irmão, tem outro domingo. Eu estou partindo do princípio que a oferta foi domingo, tá? Aqui na minha modo de pensar. Mas o que Deus está dizendo para ele é o seguinte: tem outro domingo. Esse aqui não ficou legal, mas tem um outro. É certo que se procederes bem, será aceito. Mas aí Deus vai dizer para ele assim: agora, se todavia procederes mal, quer dizer, se ao invés de você voltar, se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Se você voltar e fazer de novo, eu recebo. Mas se você continuar, insistir em continuar, vai dar errado. Mas o que o Caim resolve fazer? Ele resolve continuar. Vocês estão entendendo? Aí ele tem uma ideia brilhante. Porque no dia que Deus falou com ele, ele ficou pensando esse negócio na cabeça. Ele está no caminho largo. E ele ficou pensando: mas desaforo, né, moço? Abel é mais novo do que eu. Chegou depois. E Deus ainda prefere ele do que eu? Aí depois Deus ainda vem com esse lero-lero de que eu estou errado. Eu já sei o que eu vou fazer. Deus escolheu escolheu Abel em detrimento de mim, porque nós somos. Toda vez que tiver dois, um tem que ser melhor, o outro pior. Não tem jeito dos dois ser igual. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um, porque aí Deus tem que receber de qualquer forma o meu. Quem está entendendo? Olha para você ver que loucura. Não era melhor pensar em fazer direito? Não. É melhor tirar a concorrência. Eu continuo fazendo do mesmo jeito e Deus não vai ter padrão de análise. Se Deus não tem padrão de análise, Ele tem que receber o que eu dou. Ainda que o que eu estou dando não seja o melhor. Caim está sendo egoísta ou não está sendo? Por que o caminho largo chama egoísmo? Porque eu prefiro não mudar. Eu mato ele, mas não mudo. E eu matando ele, Deus tem que receber do jeito que eu dou. Aí a Bíblia diz que o Caim fala com Abel: Abel, eu plantei uma roça de melancia. Trem, está tudo no ponto. Vamos mais eu?
Aí o Abel é o mais novo, mais magrinho, confiava no irmão, fala o quê? Vamos. E eles vão batendo papo, trocando ideia. E aquelas ovelhas lá, rapaz, tá bom demais. Aí, ó, pega essa melancia aqui para você ver. Quando o Abel bateu lá para pegar a melancia, ele achou um osso que ele tinha guardado, um pau, e foi na cabeça do outro e meteu o cepo e matou. Ele preferiu, ao invés de voltar no caminho, ele preferiu engatar uma quinta e acelerar no caminho. Quem está entendendo? Resultado de Mateus 7, 13 e 14 na vida de Caim. Caim virou um errante por sobre a terra. Caim se desviou da presença de Deus, se tornou vergonha, dor para os pais, porque nunca ninguém tinha matado alguém, não existia morte ainda. E a primeira morte que acontece é um irmão matando o outro. Você já conheceu alguém que chamasse Caim? Como é que esse menino chama? Caim de Oliveira dos Santos. Ninguém quer colocar esse nome em ninguém. A memória de Caim é riscada da terra. Ninguém chama Caim. Porque quando fala Caim, a gente pensa em alguém que quer matar o outro, em alguém que não quer mudar de posição, em alguém que quer prejudicar o outro, quer eliminar a concorrência. O que tem a ver Mateus 7, 13 e 14 com esse Gênesis 4? Tem tudo a ver. Porque o que Caim teve foi a oportunidade de fazer uma escolha. O que Caim teve foi a oportunidade de tomar uma decisão. E mesmo que havia sido tomada uma, ele poderia consertar. Olha para mim, meu irmão. Talvez você já está num caminho, sabe, largo. Deus não está dizendo para você que já acabou. Não, Ele está dizendo que você pode voltar. Amém ou não amém? A ideia não é te julgar porque você está num caminho. A ideia é te conduzir de volta. Se você ler Gênesis 4, versículo 5, versículo 6, melhor dizendo, Deus fala para ele: por que andas irado, moço? Por que você entrou nesse caminho aí largo? Moço, volta por esse caminho aqui, moço. Moço, vem para cá. Olha o que diz aqui, ó. Não, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Interrogação, quer dizer que é uma pergunta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Volta, moço. Você já entrou no caminho largo, você já tem uma rota, mas eu estou dizendo para você, recalcula essa rota. Vira o seu carro, que o seu GPS vai recalcular a rota novamente. Vem para o caminho estreito. Esse Mateus 7 está dizendo isso. Tem dois caminhos. Talvez você já está em um, mas pode voltar ainda, dá tempo. Só tem uma coisa, irmãos, que vai selar o nosso destino eternamente. Como é que chama? Morte. Eu não sei em que caminho, em que altura do caminho você se encontra. Largo. Mas só tem uma coisa que vai falar para você que não dá tempo mais. É se você morrer. Enquanto você estiver vivo, não importa o que você fez. Não importa a loucura, a burrada. Não importa o tanto que você trilhou nesse caminho. Para Deus importa é que ainda tem oportunidade de você voltar e trilhar pelo caminho que Ele deseja. Hoje é dia de você voltar e trilhar o outro caminho. Eu queria que você ficasse de pé. Você que está aqui nessa noite e percebe que está trilhando um caminho que não é o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Eu quero te convidar nessa noite a voltar. O que o Senhor falou para Caim pode ser repetido para mim e para você hoje. Não é certo que se procederes bem, serás aceito? Ele está dizendo assim: dá para consertar. Dá para você sair desse caminho largo e vir para o caminho estreito ainda.
E em algum momento dessa palavra você pensou: poxa, eu preciso consertar alguma coisa na minha vida. Poxa, eu estou seguindo essa rota e ainda dá tempo de eu mudar. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e suficiente Salvador.